A espera acabou. Flamengo fecha negócio e Lucas Beltrán vai. Vamos falar sobre isso. Tem excelente negócio no Flamengo. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou tão bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte: o Flamengo se reapresentou ao CT em Urubu hoje, na verdade, por volta das 3h30 da tarde, tá? Em função de que o Felipe Luiz, ele gosta de o treino da véspera da partida fazer ele o mais próximo possível do horário do jogo do dia posterior, que no caso é 6h30 da tarde. Então ele treinou hoje às 3h30 da tarde para dar um gargalo um pouquinho ali também na dia. Então treina logo 6h30, Pedrão. Tem refletor, dá para treinar 6h30. Só que aí o problema também em relação ao descanso dos atletas para esse enfrentamento de amanhã, tá? Válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a última rodada do turno, Flamengo, inclusive, podendo ser decretado o campeão do turno, né? A depender de outros resultados. O Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, o Cruzeiro tem um jogo a mais, então não depende. E também depende do jogo, pode ser que esse título simbólico, digamos assim, do turno seja adiado, né? Porque tem um enfrentamento lá contra a equipe do Sport também, beleza? O Flamengo deve ter estreia de reforço contra o Mirassol e retornos, tá, pessoal? O Carrascal vive a expectativa de jogar o seu primeiro jogo pelo clube amanhã. Planejamento aqui, Felipe Luiz ganha opções para o enfrentamento das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que é em menos de uma semana, tá? Em menos de uma semana, dia 13, né? Se não me falha a memória, quarta-feira é dia 13, né? Já tem Flamengo e Internacional no estádio do Maracanã. Então não tem muito tempo para lamentar, tá? Essa eliminação da Copa do Brasil. O Flamengo nos últimos tempos teve desfalque por lesão, suspensão, desgaste, um monte de troço que foi acontecendo aí ao longo dos últimos dias. O Arrascaeta, no último domingo contra o Ceará, e também após o jogo, diante da equipe do Atlético Paranaense, ele reclamou ali de algumas dores na coxa esquerda, mas sem maiores preocupações para esse confronto de amanhã. Luiz Araújo e Bruno Henrique sequer viajaram, né, para Belo Horizonte por recomendação do departamento médico. Apesar dos atletas não terem lesões propriamente ditas, o departamento médico chegou no Felipe pessoalmente, pelo que eu soube, tá? Informação de bastidor. Felipe, se viajar, eu não posso te garantir que vai lesionar, até porque não tem bola de cristal. Mas a chance de lesão é alta. Então, por isso que os atletas não viajaram. O cenário, digamos assim, é propício para a escalação do Carrascal no sábado, conhecido como amanhã também. O meia não foi inscrito a tempo para as oitavas de final da Copa do Brasil, então só joga uma eventual Copa do Brasil no ano que vem, e tem uma chance enorme de já começar como titular nesse confronto contra o Mirassol, quem sabe aí ao lado do De Arrascaeta. Apesar, o De Arrascaeta não pode jogar contra o Internacional, então tá liberado para jogar naturalmente contra a equipe do Mirassol. O colombiano vem treinando no Flamengo desde a semana passada e chegou bem já fisicamente à cidade do Rio de Janeiro. Ele fez parte de uma boa parte de uma pré-temporada com o grupo lá do Dinamo de Moscou. Chegou a disputar uma ou duas partidas ainda na Rússia. Ele chegou como opção para o meio de campo para ser o tal reserva do De Arrascaeta, mas pode ser uma opção para atuar pelos lados do campo ali também. Ele tem habilidade para isso, tá? E vale lembrar que amanhã o Flamengo não conta com o Jorginho. Então poderemos ter, quem sabe, a escalação de um volante, do Alan, do Everton Araújo, e talvez bote 2 meias aí, como o Carrascal e o De Arrascaeta. E o Carrascal, ele tem condição física de fazer esse trabalho de desarme também, tá? O Flamengo tem o Campeonato Brasileiro no topo, né, da lista de desejos
da temporada, mas também trata a Libertadores como prioridade e não vai fazer o que fez, por exemplo, na fase de grupos, tá? Aí o torcedor ele pode me perguntar, tá, Pedrão, mas o Bruno Henrique e o Luiz Araújo estarão à disposição desse confronto de amanhã? Pois é, a informação que chega é que Luiz Araújo e Bruno Henrique estão em constante avaliação, inclusive horas antes da partida, para ver se eles têm condições para serem relacionados. Devem ser relacionados, mas entrar em campo, a chance é praticamente zero, a não ser ali nos últimos finais. Então, por isso, aumenta a expectativa do Carrascal também ser titular do Flamengo. O Felipe Luiz, ele já tem bem claro por parte do departamento médico, o Sassá que chegou, Felipe, dá um pulinho aqui no meu escritório aqui. Ó, a data segura para ter esses reforços é diante do Internacional. O Felipe não teria hesitado na declaração do departamento médico do Flamengo. Então o Michael é outro, que esse aí já está liberado pelo departamento médico, ele estava com dores no tornozelo desde o dia 12 de julho, mas sequer foi relacionado para o jogo fora de casa, por uma opção técnica, tá? Também não sei se ele vai ser relacionado para esse jogo de amanhã, talvez até comece com Everton Cebolinha, né, que teve uma boa atuação diante da equipe do Atlético Mineiro, surpreendeu, e que ele possa continuar tendo, né, boas atuações, né? A gente não tem marcação nenhuma com nenhum tipo de jogador aqui, a gente quer, logicamente, que o cara ele desempenhe bem o papel dele com a camisa do Flamengo. Mais de 42 mil ingressos já foram vendidos para esse confronto de amanhã. A expectativa da diretoria é de vender pelo menos 50 mil bilhetes para esse confronto, para esse jogo, para esse embate que, cara, não é mosca morta, não é a baba do boi cansado, repito, o Flamengo precisa ganhar até para confirmar esse título do turno, que não vale de porcaria nenhuma, mas como uma forma simbólica de chegar, pegar a bandeira do Flamengo, ó, pá, estamos aqui no Campeonato Brasileiro e vamos brigar por essa porcaria aqui até o final, tá? Pessoal, sobre Guilhermo Varela, tá? Uma novela que já vem se arrastando aí nos últimos tempos, digamos assim. O Varela deve assinar uma renovação de contrato nos próximos dias. As conversas para a extensão do vínculo começaram ainda em março. Lembra? Que aí depois, no meio do ano, teve a possibilidade de agente do Varela irem para os Estados Unidos, mas acabou que também não deu certo. As partes mantêm confiança no acordo. Quem acompanhou de perto a negociação vê com normalidade, tá? Sem questões de atraso, o andamento das negociações com os ajustes pedidos pelos dois lados, né? O Varela pede mais um pouquinho aqui, o Flamengo abaixa mais um pouquinho ali, aquela coisa natural de negociação, tá, gente? Entre os assuntos debatidos estiveram um aumento salarial para o jogador e também o tempo de contrato. Varela deve assinar um vínculo com o Flamengo válido até o final do ano de 2027. Haja visto que o Felipe Luiz gosta demais do jogador, né? Vem jogando bem, meu pai até comentou comigo que para ele foi o melhor jogador no confronto contra o Atlético Mineiro. Eu discordo, acho que o Everton Cebolinha, pela decisão, por ele ter feito o gol, o Plata também foi bem demais, mas de fato o Varela ele merece, né, uma renovação de contrato, tá? Vamos lá, minha galera. Flamengo, de forma alguma, veja, isso aqui é informação, o UOL inclusive publicou isso, pedirá a devolução do dinheiro do terreno do estádio do gasômetro. A diretoria do Flamengo não tem, tá, gente, a intenção de pedir de volta o dinheiro do depósito feito à vista pela compra do terreno do estádio. A ideia do clube é seguir com o projeto no próprio tempo. E veja bem, pessoal, eu não tenho lado político no Flamengo, eu sequer sou sócio do clube, como é que eu posso falar? Eu sou sócio torcedor, mas não sou sócio do clube associativo, eu não tenho direito a voto.
E mesmo que tivesse também, nada contra quem tem também, o que eu acho é que o Flamengo ele não pode virar um novo Corinthians, entendeu? O Flamengo ele comprou o terreno do estádio, esse estádio vai ter que ser construído. Muita gente, Pedrão, mas podem pegar para construir outra coisa. Não pode, porque no edital, para concorrer à compra do terreno, está bem descrito ali pela prefeitura que a área foi desapropriada para a construção de um estádio. Então mesmo, o BAP vai fazer um shopping, ele não pode fazer isso, ele não pode, tá? Acredito que o estádio será construído, mas tem que ser com responsabilidade, gente. Já vimos casos de irresponsabilidade no futebol brasileiro e que afundou. E foi o caso do Corinthians, né? Que além de não poder construiu um estádio caríssimo, com tudo de mármore. Aquilo ali é um palácio de mármore. Já fui lá 2, 3, 4 vezes e você fica, como é que eu posso dizer, louco quando você entra ali. Você fala, caramba, como é que pode um estádio desse, padrão super europeu, e que os caras não pagam? E que tem alegrias passageiras. Venceram o Palmeiras aí na Copa do Brasil, mas ganha o quê? Ganhou o Paulista. Pô, grande porcaria, né? Grande porcaria ganhar campeonato. Não serve pra nada. Lógico, quando perde, todo mundo cobra. Mas aí, no final do ano, você não ganha Libertadores, você não ganha Brasileiro, ou então pelo menos a Copa do Brasil, aí todo mundo desceu o pau, né? Vamos lá, pessoal, vamos avançando aí. Cebolinha ressurge no Flamengo e ganha fôlego com o técnico Felipe Luiz. Abre aspas. Tem muito futebol ainda para dar, segundo o técnico do Flamengo em entrevista aí. O Felipe falou, né? Tem uma sonora aí do Felipe. Cebolinha, estou muito feliz por ele, é um jogador que se esforça muito e tem muito talento e muito futebol ainda para dar. Fez um grande jogo e não era fácil para ele no campo sintético. Um jogador que teve uma lesão no tendão de Aquiles. Ele estava com tendinite, inclusive na área ali que ele fez a cirurgia, no entanto se recuperou e está apto a jogar as próximas partidas do Flamengo, que ele recupere o bom futebol dele, que a gente sabe, né, que ele tem, beleza? E outra coisa, dando mais uma pincelada em relação à situação do estádio, é muito importante que o Flamengo busque um parceiro. Por exemplo, como o que acontece com o Palmeiras, né? Que tem lá, mas vai ter show, Pedrão, no campo do Flamengo, vai ter que botar gramado sintético e tal. Não acredito nisso, tá? O que pode acontecer é ter show no estádio do Flamengo, ter eventos ali. Mas o Flamengo tem a concessão no Maracanã por 20 anos. É melhor isso? Você de vez em quando sair para jogar no Maracanã? Ou é melhor você ter o estádio só seu, você manda durante 20 anos e durante todos os anos, melhor dizendo, e você ficar quebrado, né? Bom, pessoal, o Clube de Regatas do Flamengo emitiu uma nota em razão do falecimento de Arlindo Cruz. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro e sambista perfeito Arlindo Cruz nessa sexta-feira aos 66 anos. Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o nome do Flamengo com orgulho, embalando gerações com seu talento e sua paixão pelo mais querido. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, fãs e toda a nação do samba. Seu legado permanecerá vivo nas arquibancadas, nas rodas de samba e no coração da nação rubro-negra. Descanse em paz, Arlindo Cruz, e que Deus possa confortar a sua família, beleza? Galera, Flamengo gasta quase 300 bilhões de reais e tem a janela mais agressiva da sua história. Mais agressiva, inclusive, que a janela do Flamengo de 2019. Os valores devem, inclusive, subir, porque o Flamengo mira a contratação de mais 3 jogadores para 3 posições diferentes, com quase 500 milhões arrecadados com venda de jogadores. Flamengo abre os cofres e contrata 4 atletas pós-mundial, gerando aí
um investimento de 277 milhões de reais, quase 300 milhões de reais. Eu falo investimento, não gasto, porque você contratando um jogador bom, lógico, num time minimamente organizado, e você acertando nas contratações, o que a gente tem que aguardar para afirmar isso, naturalmente você vai vencer títulos. Com títulos, você vence premiações dos títulos. Você ainda tem a taça, não tem valor para o torcedor. Não tem valor você ser o único tetracampeão da Libertadores no Brasil. Isso é uma situação que não tem valor, né? Então eu não acho que é gasto. É gasto quando você bota dinheiro no jogador errado, né? Evidentemente. Ou então você gasta mais do que você devia. Aí você gera uma dívida ali, com juros em cima, e aí realmente é uma porcaria, né? Então é torcer para você ter uma ideia. Na segunda, vamos falar de segundas janelas, que é o caso agora do Flamengo. Na segunda janela do Flamengo no ano de 2022 foram 100 milhões. Na segunda janela em 23 foram 89. Na segunda janela em 24 foram 133. E na segunda janela de 25 foram 277 milhões. Lógico, em função da venda dos jogadores que o Flamengo fez. Não tivesse vendido, por exemplo, o Gerson pagar a multa, né? Tudo bem que desceram, reduziram o valor da multa, mas não tivesse saído, talvez esses jogadores não teriam esse investimento todo, até porque não precisaria, né? Já teria ali o jogador para a respectiva posição. Galera, a negociação entre Flamengo e CSKA Moscou pela saída do Matheus Gonçalves está muito próxima de ser concretizada, tá? Segundo o portal russo Sport Express, que é o mesmo portal que vinha trazendo informações em relação à negociação do Flamengo com o Jorge Carrascal, traz a informação que o negócio está muito próximo de ser fechado, tá? E eu acho que tem que ser fechado. Que isso, Pedro? Gente, o cara não joga. O treinador já chamou ele de anárquico. Não curte muito. Vai ficar no Flamengo desvalorizando? Às vezes que ele entrou, eu sinceramente também acho que ele não correspondeu à altura. Então, eu acho mais é que tem que vender mesmo, tá? Lógico, Cruzeiro, para time brasileiro, não. Agora, para fora, meu amigo, se for a grana justa, eu acho que tem que vender, tá? Aos 16 anos, o goleiro Gabriel Werneck assina o primeiro contrato profissional do Flamengo com uma multa assombrosa de 189 milhões de reais, galera. Olha que loucura, que dá mais ou menos aí 30 milhões de euros a apuração feita pelo Flabase em conjunto com o Flazoeiro. Em paralelo a isso, evidente, o Flamengo segue na busca por um goleiro no mercado, porque cara, ser bem sincero para vocês, acho que a prioridade do Flamengo no mercado deveria ser a contratação de um goleiro, não de um atacante. Machucou o Rossi, e aí? Vai botar o Matheus Cunha? Aí na primeira falha que o cara tem... mas é lógico que vai falhar. O cara já tá vendido, o cara já vai pro Cruzeiro. Não tô dizendo que ele vai falhar por causa disso, mas você acha que não vai ter gente que vai falar isso? Eu acho temerário o Flamengo não buscar a contratação. Não, até pro lugar do Rod, não, pelo menos para ter ali. Aí tá em cima, voltaram a carga no Beltrán, tá? A informação, voltaram a carga pesada pela contratação do atacante argentino Lucas Beltrán. E o goleiro? Mais uma organizada do Flamengo é liberada para voltar aos estádios. Após a liberação da raça rubro-negra, a torcida Jovem Flá também anunciou que conseguiu a liberação para retornar às arquibancadas. Portanto, as duas principais torcidas organizadas do Flamengo estão autorizadas a voltar aos estádios. Acabou a espera e o Flamengo ele ganha muito com isso, pelo menos na minha opinião.
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações de Negras.